Olá, eu sou Rodrigo Cabral, tenho cerca de 10 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e programação de computadores e coordenação de equipe de desenvolvimento de programação e também curso superior na área de tecnologia, na área de TI. E hoje vamos começar uma série de vídeos, ou módulo, sobre os primeiros passos em programação, ou a introdução à lógica de programação. Vamos lá, então, hoje nós veremos sobre introdução à lógica de programação. Introdução à lógica de programação. Introdução à lógica de programação, ou primeiros passos em programação. Vou colocar uma corzinha aqui, vou colocar um verdinho aqui. Primeiros passos em programação, ou primeiros passos em lógica de programação. Vou colocar vermelho muito forte, vamos colocar aqui um laranja também, não dá, né? Vou colocar um roxinho aqui. Primeiros passos em lógica. Então, introdução à lógica de programação. Primeiros passos em programação de computadores. Primeiros passos em lógica de programação. Então, esse vai ser o nosso módulo aqui, esse vai ser o assunto que nós vamos abordar, que eu vou abordar. E vem comigo. O nosso primeiro vídeo é um vídeo mais de teoria, né? A gente não, agora com esse primeiro vídeo, você não precisa se preocupar em botar a mão na massa, tá? Não precisa se preocupar em programar efetivamente. Nós vamos começar em passinhos de bebê, subindo a escada degrau após degrau. E nesse momento, agora você não precisa se preocupar em programar. Mas aqui vale algumas considerações. A primeira delas, esse curso é voltado para uma linguagem de programação específica? Não, não é. Nós vamos usar uma técnica que não é minha, não fui eu quem criou, mas que é uma técnica muito conhecida, e você vai perceber que essa técnica permite que a gente use qualquer linguagem de programação, qualquer uma. O que isso significa? Que nesse módulo aqui você pode me acompanhar em qualquer linguagem que você queira. É claro que eu vou recomendar que você use as mesmas linguagens que eu vou usar nos vídeos, nas aulas, só para facilitar a sua vida. Essa é uma recomendação minha, é uma dica minha, tá? É um conselho que eu te dou. Siga exatamente com uma ou as duas linguagens que a gente vai utilizar nesses vídeos. E que linguagens são essas? Eu escolhi duas linguagens para a gente fazer os exercícios, tá? Quais são essas linguagens? A primeira linguagem 1, primeira linguagem de programação. Linguagem, deixa eu voltar isso aqui para cor padrão. Primeira linguagem de programação, eu escolhi o PHP, tá? PHP. Mas por que, Rodrigo? Qual o motivo de escolher PHP? Porque o que a PHP tem de tão especial assim? Para ser sincero, quase nada. Eu escolhi essa linguagem porque eu já tive contato com essa linguagem no passado, já desenvolvi projetos nessa linguagem, então isso me ajudou na escolha dela, obviamente, mas tem dois pontos aqui que chamaram mesmo a minha atenção. O primeiro deles é a
facilidade e a didática. Ou seja, PHP, na minha opinião, é uma linguagem que faz parte daquele grupo das linguagens um pouco mais fáceis de trabalhar. Claro, não existe uma linguagem fácil, praticamente não existe, assim. Você vai precisar estudar, independente de qual linguagem que é. Então, não existe linguagem de graça, não existe almoço de graça. Mas, para mim, ela está naquele grupo das mais fáceis e, por consequência, das mais didáticas, as melhores para a gente entender, para a gente aprender, né? Com mais facilidade. Outra coisa também, outra vantagem dela é que ela é uma linguagem amplamente utilizada na internet. Poderia dizer aqui que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela é considerada a linguagem da internet, no sentido de que muito dos códigos de programação que hoje rodam na internet mundial estão em PHP. Porque o PHP é uma linguagem muito antiga, foi criada para a internet, esse foi o objetivo dela no começo. Então, com o passar dos anos, se você for somar, claro, tudo que já foi criado, todos os códigos que já foram feitos para rodar na internet, é claro que você vai ter uma parcela muito grande na internet rodando em PHP, tá? Então ela é melhor do que outra linguagem na internet? Não tem essa, gente. Tem essa de linguagem melhor, linguagem pior, na maioria dos casos. É só uma ferramenta, então foi isso aqui o que me levou a adotar. Então eu aconselho que você também faça os exemplos em PHP. E a segunda linguagem que eu vou adotar aqui vai ser a linguagem Java. Não é JavaScript, é Java. Mas de novo, por que, Rodrigo? Por que você escolheu Java? O que Java tem de especial? E a resposta também é quase nada. Por que eu selecionei ela? Porque ela não está naquele grupo, claro, de facilidade, né? Aquele grupo lá, esse grupo aqui, ó, facilidade didática. A linguagem Java, ela já não está mais nesse grupo, infelizmente. Eu considero que ela já está num outro grupo, que é o grupo das linguagens um pouco mais difíceis, tá? Mas não desanima não, não desanima não. Por que eu escolhi ela se ela é uma linguagem um pouco mais difícil, se ela está no grupo das linguagens um pouco mais difíceis? Porque ela é uma linguagem completa e é uma linguagem muito estruturada. O que isso significa? Que muitos ou todos os conceitos que a gente vai estudar nesse módulo, nessa sequência de vídeos, estão implementados em Java, justamente por Java ser um projeto muito completo. Foi uma linguagem criada para ser uma linguagem bastante completa. Eu creio que ela está nesse grupo, sim, das linguagens muito completas, tá? Esse grupo, claro, tem outras linguagens, por exemplo, C, C++, o C++, C Sharp, enfim, toda essa família aí também é uma família de linguagens muito completas e muito estruturadas, tá? Java também faz parte dessa família, então isso daí me ajudou a escolher essa linguagem aqui para os nossos vídeos também. E outra coisa também é que ela também é amplamente utilizada, tá? Claro, no momento da gravação desse vídeo já não é tão utilizada como era antes, e isso acontece com essas ferramentas, essas linguagens. Às vezes ela tá no auge, às vezes não, às vezes ela está muito utilizada, às vezes não. Isso realmente acontece, varia muito, principalmente em relação ao mercado, as tendências. Isso pode acontecer sim, sabe? Isso acontece. Então, no momento da gravação desse vídeo, Java já não é tão amplamente utilizada como já foi um dia, mas ainda é uma linguagem amplamente utilizada. No momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que todo esse cenário mude, pode ser que PHP já não seja mais a maior presença na internet em termos de código,
pode ser que não seja mais, pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, o Java tem uma utilização mínima, seja minimamente utilizado, pode ser. Mas no momento que a gente está gravando esse vídeo, no momento que eu fiz a escolha, esses foram os motivos. Então não tem nada de especial, não tenho nenhuma paixão especial por PHP, por Java, nada disso, tá? Esses foram só os motivos que me levou a adotar essas linguagens, essas ferramentas. Linguagem também é uma ferramenta, tá? Essas ferramentas de desenvolvimento. Você pode usar uma outra para poder fazer os exercícios práticos desses nossos vídeos, desses nossos primeiros passos em programação. Pode usar qualquer outra. Você quer usar JavaScript? Pode usar. Você quer usar Python? Fique à vontade. Você quer usar C#? Tranquilo. Use o que você quiser. Aqui você tem liberdade. Aqui você tem liberdade de escolha. De novo, eu recomendo, meu conselho é que você escolha uma dessas duas linguagens, ou PHP ou Java, para poder acompanhar esses nossos vídeos. Ou as duas, por que não? Você também pode utilizar as duas linguagens para poder fazer os exemplos, para poder exercitar. Recomendo, super recomendo que você use as duas. Mas se você quiser escolher uma, ou escolher o PHP, ou escolher o Java, fique à vontade também. E se você quiser escolher uma outra linguagem, fique à vontade também. Uma coisa que está fora do escopo desses vídeos, questão de procedimentos de instalação, tá? Isso aqui está fora, felizmente está fora do escopo desse vídeo. Mas por quê? O que isso significa? Bom, eu não sei onde você está vendo esse vídeo agora, eu não sei em que equipamento você está vendo essas aulas, eu não sei se você está no computador, está num tablet, está num smartphone, qualquer outra coisa. Eu não sei se você está usando Windows, se você está usando Linux, se você está usando o sistema operacional da Apple. Realmente eu não sei o que você está usando aí. Mas independente do seu sistema operacional, do que você esteja usando, o procedimento de instalação dessas ferramentas, instalação dessas linguagens, não vai ser coberto aqui. Por uma simples razão. Se eu te mostrar como instalar o Java, como instalar o PHP, pode ser que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, o procedimento tenha mudado e você vai perder o seu tempo, e eu também vou perder o meu tempo, e tudo que eu mostrar, tudo que você assistir vai ficar ultrapassado. É muito possível que isso aconteça. Então, eu recomendo, qual é a minha recomendação? Que você venha no Google, tá? Venha no Google, venha aqui no Google, vem aqui no Google e digite lá Java instalação JDK, tá? Que é a instalação do Java. Então, aí você vai ver muita coisa aqui. Como instalar e configurar o pacote JDK. Aqui você vai ter Unicamp, como instalar o Java no Windows 10, aqui da Unicamp. Então aqui você vai encontrar certamente vários tutoriais, aí, várias páginas que te ajudem a instalar a linguagem. A mesma coisa o PHP, instalação, então como instalar, como instalar PHP. Então você vai ver vídeos também, você vai ver sites, o próprio PHP, a instalação do PHP em Windows, por exemplo, se você for usar o Windows. Então aqui vai te mostrar alguma coisa, enfim. Navegue aqui, utilize o Google ao seu favor ou um outro mecanismo de busca equivalente. Procure na internet que você vai encontrar facilmente como instalar o PHP, tá? Outra coisa que está fora do escopo é procedimento, não só procedimento de instalação da linguagem, e também do editor, ok?
que é um editor? A gente vai ver isso mais na frente, mas toda linguagem precisa de um editor para você digitar, para você escrever o seu programa, digitar o seu programa, criar o seu programa. Simples assim. Que editor, o que eu posso usar? Depende. Você pode usar desde uma coisa mais simples do mundo, que é, por exemplo, o bloco de nota do Windows. Tá? Se eu vier aqui, bloco de notas do Windows, olha só. Eu posso criar um programa de computador em PHP ou em Java aqui, tá? Posso sair digitando aqui e escrever um programa. Simples assim, tá? Só que eu não recomendo. Essa é a maneira mais difícil e mais trabalhosa de se criar um programa. A melhor maneira é você achar um editor especialista ou especializado, específico para a linguagem de programação. E aí você tem muitos. Você tem tanto o universo gratuito de ferramentas desse sentido, o editor também é uma ferramenta, então você tem ferramentas gratuitas, você não paga nada, e você também tem o mercado dessas ferramentas. Em alguns casos, você também tem a opção de comprar esses editores, né, que geralmente vem com alguns recursos a mais para tentar justificar o preço cobrado em relação aos gratuitos, e você tem todo esse conjunto aí, editores gratuitos, editores pagos. De novo, você tem liberdade, e daí você vai ter a liberdade de escolher o que você vai usar. Quando chegar no momento certo, eu vou mostrar para você o que eu vou estar usando nos vídeos. Recomendo também você baixar e usar o que eu estiver usando, justamente para facilitar a sua vida. É só um conselho, mas é claro, aqui você tem liberdade. Você pode escolher qualquer editor que você quiser. Isso não vai ser o problema, tá? A única coisa que a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, quando chegar o momento certo, mas a única coisa que eu recomendo é que o seu editor tenha o poder de fazer depuração passo a passo do programa, ou examinar passo a passo o programa. Quando chegar o momento, a gente vai ver melhor isso daí. Hoje não é uma aula prática, então tudo isso daqui é só uma introdução, tá certo? Só para você ter isso em mente. Hoje a gente vai ver um pouco mais de teoria. Porque é uma coisa introdutória, é uma coisa inicial. Agora a gente está no momento de começo de passinho de bebê, primeiros passos, tá? A nossa primeira aula, começando então, é a lã de ouro e as instruções sequenciais. Lã de ouro, o que será isso, né? O que será a lã de ouro e as instruções sequenciais? Vou começar essa aula contando uma historinha sobre essa lã de ouro. O que é essa lã de ouro? Na mitologia grega ou romana, existe uma história chamada Jasão, herói Jasão, e a lã de ouro, ou o Velocino de ouro, também chamado de Velocino de ouro. Esse herói Jasão, vocês provavelmente, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas provavelmente você já ouviu falar sobre Hércules, talvez. É um herói da mitologia, assim como Hércules. E existe uma história sobre esse herói chamado Jasão, a respeito, a gente tem até aqui uma ovelhinha de ouro, tá vendo? E é justamente uma estátua fazendo alusão a essa história. É uma história sobre essa ovelhinha de ouro, na verdade sobre a lã da ovelha, que era de ouro. Que história é essa? Conta a lenda que o herói Jasão, antes de se tornar um rei, creio que deve ter se tornado um rei depois do que aconteceu, mas antes de se tornar um rei, ele foi desafiado. Tá? Ele foi desafiado. E esse desafio, Jasão era um herói muito forte. Jasão Jasão se achava indestrutível, enfim. No limiar da juventude, né, no auge da juventude. E ele foi desafiado para ir até um reino específico,
e recuperar o Velocino de Ouro, o Alã de Ouro. Desafio parecia ser impossível. Por quê? Porque a única pessoa que conseguiu fazer parte desse desafio foi o próprio rei daquele reino. Então esse desafio ele era considerado impossível. Não tinha como recuperar esse danado desse Velocino de Ouro, dessa lã de ouro. Não tinha como. Muitos heróis tentaram, muitos heróis sucumbiram, morreram tentando, e não tinha como. Mas, de novo, Jazão estava ali se sentindo jovem, herói, se sentindo protegido pelos deuses, e acreditava que com ele a história seria diferente. Ele ia botar para quebrar. Aceitou o desafio. Foi para o reino onde estava escondida essa lã de ouro. Chegando no reino, ele conversou com o rei do local e falou: olha, vim aqui para resolver a parada. Eu quero pegar essa lã de ouro. Tá. O rei aceitou o desafio, com uma condição. Foi feito um acordo com o rei. E esse rei deu a seguinte missão para ele. Falei: olha, eu só vou te dar permissão para você tentar buscar a lã de ouro se você fizer um trabalhinho para mim. Esse trabalhinho consiste em duas coisas. Você vai arar a terra. Aqui a gente tem uma imagem aqui, né? De 2 bois aqui, 2 touros aqui, arando a terra. Então ele tinha que fazer exatamente isso que está nessa imagem aí. Ele iria arar a terra, ia domar 2 touros que o rei iria entregar para ele. O rei iria entregar 2 touros. Eu vou te entregar 2 touros. Você vai domesticar, né, esses touros. Com a ajuda desses touros, você vai arar a terra, preparar a terra, e depois que você tiver feito tudo isso, né, primeira parte da missão, domesticar e arar a terra, preparar a terra, você vai jogar essas sementes que eu vou te entregar, e entregou algumas sementes para ele, você vai jogar essas sementes na terra. Tá? Então essa é a primeira parte do trato. Se você conseguir fazer isso, você tem permissão para ir atrás da lã de ouro. Se você não conseguir, você não tem essa permissão. O que aconteceu? Jazão aceitou. Jazão aceitou a missão do rei. Falou: para mim tá tranquilo. Vou fazer sim esse negócio. Comigo não tem erro. Coisa boba dessa, pô, pegar uns touros, já fiz coisa muito pior, pô. Sou um herói conhecido. Eu vou pegar 2 touros aqui, arar a terra, preparar a terra e jogar uma sementinha. Para mim tá. Isso aqui é jogo ganho, meu amigo. Isso aqui tô dentro. O que aconteceu? Esse rei, ele tinha uma filha muito bonita chamada Medeia. Aqui nós temos a imagem dela aqui. Aqui é o Jazão de um lado, sentado, e aqui é a Medeia do outro. Essa Medeia, essa princesa, né, essa filha do rei, ela era feiticeira. Quando ela viu o Jazão, ela ficou apaixonada, daquela feiticeira apaixonada. Ela realmente se encantou pelo herói, né? O herói fez o coraçãozinho dela bater mais forte e ela acabou apaixonada pelo herói Jazão. E na calada da noite, escondido ali de todo mundo, ela procurou o Jazão e contou um segredo para ele. Falou: olha, você não tem a menor condição de cumprir essa missão. Essa missão realmente é impossível. O Jazão disse: não, claro que não, eu vou conseguir, é uma coisa boba. Ela falou: não é boba,
é uma missão impossível. A única pessoa que consegue fazer essa missão, que conseguiu fazer essa missão até hoje, de arar a terra e colocar essas sementes que você recebeu, foi o meu pai. Foi o meu pai, e com a minha ajuda. Com a minha ajuda. Tem um segredo aí. Meu pai, eu preciso fazer um feitiço para o meu pai, e com esse feitiço ele consegue arar a terra com os 2 touros e jogar as sementes. Sem esse feitiço, ninguém consegue. Nem mesmo o meu pai, nem mesmo o rei. É uma missão impossível, é uma missão suicida. E aí ela contou detalhe por detalhe como funcionava esse feitiço e como era essa dica, esse segredo para poder cumprir essa missão. Claro, ajuda, né? Claro, ela ofereceu tudo isso, que estava apaixonada pelo herói, e disse: olha, assim como eu ajudo o meu pai, que é o rei, eu também vou ajudar você a cumprir essa missão. Como funcionava então esse feitiço? Como é que tinha que ser feito? Olha só o que Jasão tinha que fazer, e o que o rei já tinha feito, né? O pai da princesa Medeia. O que Jasão precisava fazer para conseguir plantar essas sementinhas e cumprir a primeira parte da missão e ganhar permissão para poder pegar a lã de ouro? Jasão precisava sair à noite. Tá, então vamos seguir aqui as imagens. Primeiro aqui tá vendo a lua ali. Jasão precisava sair à noite, bem na madrugada mesmo, sem luz alguma, no calor da madrugada, vamos dizer assim. Ele precisava ir até um rio que ficava próximo à noite e tomar um banho nesse rio para poder se purificar. Então ele tinha que sair à noite, ir até esse rio e se purificar. Depois que ele tivesse purificado, ele tinha que pegar uma ovelha, um carneiro, tá? Sacrificar um carneiro, tudo isso à noite. Terminou de tomar o banho, terminou de purificar, ele precisava matar o carneiro, né, e oferecer o carneiro, o sangue do carneiro, o carneiro, em sacrifício para a deusa da morte. Para a deusa da morte. Junto com esse sacrifício, ele precisava acender uma fogueira, né, e assar esse carneiro na fogueira. Precisava assar o carneiro na fogueira. Junto dessa fogueira, além do carneiro, ele precisaria jogar um pouquinho de mel. Ele ia lá e jogava também um pouquinho de mel para queimar nessa fogueira. Então essa fogueira ela ia queimar junto com o carneiro e junto com o mel. Enquanto ele estivesse fazendo tudo isso, depois que ele tivesse tomado banho, purificado, matado o carneiro, feito a fogueira, assado o cordeiro, né, jogado o cordeiro na fogueira junto com o mel, ele precisava cavar um fosso. Precisava cavar um fosso grande, né, um fosso grande para poder fazer tudo isso. Ele precisava, na verdade, o que ele precisava era fazer essa fogueira dentro de um fosso, dentro de um buraco, tá? Que é o buraco cavando um buraco muito grande, e precisava fazer essa fogueira lá dentro. Então ele iria sair à noite, se purificar, matar o carneiro, fazer a fogueira, jogar o carneiro na fogueira, jogar um mel na fogueira e cavar um fosso. No momento que ele estivesse cavando o fosso, no momento que ele estivesse cavando esse fosso, a fogueira está lá rodando, a fogueira não está no fosso não, ele está cavando o fosso. No momento em que ele estivesse cavando o fosso, ele precisava fazer umas orações, umas súplicas para uma deusa da morte, uma deusa da maldade, uma deusa da morte que existia lá. Por isso, inclusive, que tudo isso aqui tinha que ser feito lá, qual era a primeira instrução, tinha que ser feito à noite. Então, durante a noite, ele ia fazer tudo isso, ele ia se purificar, ele ia matar o carneiro, ele ia criar uma fogueira, jogar o carneiro na fogueira, jogar o mel na fogueira, cavar um buraco, e enquanto ele cavava o buraco, ele ia fazer umas orações, tudo de noite ainda, nada de luz do sol, ele ia fazer essas orações para essa deusa da maldade, dessa deusa da morte lá.
Durante essas orações, a feiticeira Medeia avisou: olha, vai chegar uma hora em que a deusa vai te responder. Se liga nisso daí. A deusa vai te responder. Como é que ela vai te responder? Você vai começar a escutar uivo de cachorro. Cachorro bravo, cachorro louco, cachorro nervoso. Mas não é um cachorro, não. Você vai escutar como se fossem centenas de cachorros, milhares de cachorros uivando na sua orelha. Então você vai ouvir o uivo de centenas ou milhares. É um uivo infernal, sobrenatural no seu ouvido, um uivo de cachorro. Quando você escutar esse cachorro, você vai embora, sai desse local onde você está cavando o buraco. E o mais importante, não olhe para trás. Não vire e não tenta olhar o que tem atrás de você. Vai embora. Toma seu rumo. Escutou milhares de cachorros gritando? Não se assuste, é a deusa te respondendo. Vai embora. Do jeito que você está, larga tudo, vai embora e não olhe para trás. Isso é muito importante. Não se vire, não olhe para trás. Toma o seu rumo e vai embora dali, o mais rápido possível, para longe daquele lugar. Bom, e para encerrar o feitiço, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, depois que ele se afastou, né? Ele escutou, então ele fez tudo isso. Ele foi lá, tomou banho, né? Matou o cordeiro para dar de sacrifício, criou a fogueira, jogou o carneiro na fogueira, jogou mel na fogueira, criou um buraco, fez as orações para a deusa da morte, para a deusa da maldade lá, escutou, a deusa respondeu, ele escutou milagrosamente, ou na verdade, fantasmagoricamente, vários cães infernais, né, uivando e latindo bravamente no ouvido dele, milhares e milhares. Ele foi embora do local, não olhou para trás, tomou o rumo dele, saiu fora dali, saiu correndo e esperou o amanhecer. Quando amanheceu, ele precisou fazer as três etapas finais. Ele precisava colher o orvalho da manhã, tá aqui a foto do orvalho aqui no matinho, né? Então ele recolheu esse orvalho da manhã, pegou esse orvalho que ele recolheu e foi juntando as gotinhas de orvalho, pegou um frasco de uma poção mágica que a princesa Medeia deu para ele, deu uma poção mágica para ele. Então ele pegou o orvalho, jogou dentro dessa poção e misturou lá o orvalho e a poção mágica lá. Feito isso, ele fez a última parte do truque, do segredo, que é pegar essa mistura do orvalho com o feitiço, e ele passou nas armas dele, pegou e jogou, deu um banho nas armas dele com essa poção, deu um banho na armadura dele, nele inteiro, né, para dar proteção. Então ele se protegeu todo, ele jogou isso no corpo, jogou isso na armadura, jogou isso nas armas dele, nas armas, no escudo, enfim, todo o equipamento dele ali de batalha, né, de combate, e nele mesmo, na armadura dele, para ele ganhar o quê? Proteção. Sem essa proteção, a princesa Medeia já avisou que ele não conseguiria cumprir essa missão, tá? É claro, gente, se vocês forem procurar a mitologia em algum outro livro, em algum livro especializado, ou mesmo na internet, vocês vão ver uma versão ligeiramente diferente dessa que eu contei aqui, tá? Provavelmente eu me confundi em algum outro detalhe da história, mas é só uma mitologia, tá, gente? Isso aqui é só para ilustrar o que eu quero ensinar para vocês em linguagem de programação. Então não se preocupem se alguma parte aqui estiver errada, tá? Provavelmente vai estar, mas não se preocupem, o que vale é o sentido da história. Então, seguindo lá, ele fez tudo isso, já estava lá, malandrão, com as armas todas protegidas, o equipamento, armadura, arma, escudo, ele mesmo, ele próprio, né? E aí ele foi lá arar. Só que tinha um problema, mais um problema, é só problema nessa história. Existe um segredo também em relação às sementes. Essas sementes
que o rei deu para ele, como vocês já podem imaginar, não são sementes comuns, eram sementes mágicas também. Essas sementes, assim que elas caíssem no solo, a princesa Medeia já avisou, olha, essas sementes elas vão se transformar em gigantes, gigantes guerreiros. Então você vai jogando as sementes, vai criar ali, vai nascer da terra, brotar da terra um exército de gigantes assassinos, guerreiros mesmo, e esses gigantes vão te arrebentar, vão querer te matar, tá? Eles vão aparecer e vão para cima de você, tudo bem? Como é que o coitado do herói Jazão iria vencer aqui tem um monte de gigante, tá vendo? Coloquei aqui um monte de gigantes. Como é que o herói Jazão iria vencer esse monte de gigantes? Eis a pergunta. Daí entra a ajuda da princesa Medeia. Olha, assim que tiver essa quantidade toda de gigantes, você vai pegar uma rocha, as maiores rochas que você encontrar, e vai atirar essas rochas no meio dos gigantes, no rumo dos gigantes. Por quê? Porque eles são meio malucões. Então, assim que você começar a acertar os gigantes, eles vão ficar muito mais nervosos do que já estão, e vão começar a bater neles mesmos. Então, eles vão começar a brigar entre eles, eles vão esquecer você e vão acabar se matando. Porque é isso que eles fazem, eles não pensam direito, eles são nervosões e tal, e eles querem pilhar, matar, destruir. Então, jogue essa pedra no rumo deles, que eles vão começar a bater entre eles, e você vai, no final das contas, você estará salvo. Não tente enfrentá-los, porque vai ser loucura, também é impossível. Use esse truque da pedra. Beleza, então o malandrão fez tudo aquilo, ele foi lá de madrugada para a floresta, tomou o banho, fez o sacrifício, fez aquele buraco, a oração, os cachorros uivaram, ele saiu fora, ele fez a misturinha lá no vidro de poção mágica, jogou na arma, no equipamento, na armadura, no escudo, nele, e chegou no dia combinado lá com o rei. Chegou pro rei e falou: rei, é nóis, tamo junto, estamos aqui, tô pronto. O rei, então, mandou trazer os touros. Aí vem mais outro problema. Como eu disse, essa história só tem problema. Vem o outro problema. Os touros do rei não eram touros, quaisquer touros. Não eram touros como... Não eram esses touros aqui dessa foto aqui não, viu? Esses boizinhos aqui não. Os touros dos reis eram dois verdadeiros monstros. Eles tinham umas patas de metal, de algum tipo de metal, de ferro, e eles cuspiam fogo pela boca, como mostra aqui essa pintura de Jazão. Essa aqui é uma pintura, inclusive, sobre essa história. E tá vendo ali, tem um fogo saindo na boca do boi ali. E eram dois monstros assassinos. Era impossível domar, para uma pessoa normal, domar dois monstros daqueles. Só que, como o Jazão já tinha feito todo aquele procedimento que a princesa Medeia ensinou, a feiticeira Medeia ensinou, ele estava tranquilo. Ele estava com o corpo fechado, ele conseguiu facilmente a força e a resistência necessária para domar esses dois monstros, conseguiu tranquilamente, domou os dois monstros, e conseguiu arar a terra. No que ele arou a terra, ele foi jogando as sementes mágicas, né, para o espanto do rei. O rei achou que ele não ia durar nem até aí, né? Ele foi jogando as sementes mágicas, e aí surgiram, conforme alertado pela princesa Medeia, surgiram um exército de gigantes. E aí Jazão já estava com aquele feitiço, já estava até mais forte do que era, naturalmente. Já era um herói muito forte. Conseguiu jogar as pedras, começava a acertar a pedra no meio lá dos gigantes. Os gigantes ficavam mais doidos do que estavam, começava a bater entre eles, tal, matar um, matar outro, até sobrar um, dois, tal, sobrou um. E aí Jazão conseguiu facilmente matar só um. Um exército ele não conseguia, mas um gigante só, um ou dois ele facilmente conseguia. E o resultado da missão foi o quê? Sucesso total. Com a ajuda da Medeia, o rei deu a autorização ao herói Jazão para ele poder tentar
buscar o Velocino de ouro, o Alan de ouro, tá? Por quê? Por que tentar? Não estava nas mãos do rei ali, prontinha para entregar? Não. Essa lã, ela estava escondida em uma outra floresta dentro do reino e vigiada por uma serpente gigantesca, monstruosa, tá? Ou seja, era uma outra aventura. Mas o rei viu que Jazão conseguiu cumprir aquilo que era impossível, falou, beleza, vou cumprir minha palavra, você tem autorização. Dada a autorização, a princesa Medeia, lembrando que ela estava apaixonada pelo Jazão, agora mais ainda, né, com a vitória do seu amado, ofereceu de novo para ajudar, falou, não, eu vou contigo novamente. Eles foram à noite na floresta e os dois juntos conseguiram vencer a serpente, que tem a imagem, né, do herói Jazão, da feiticeira Medeia, a princesa Medeia. Aqui nós temos a serpente. E lá em cima em branco, conseguem ver aqui, lá em branco significa a lã de ouro, que estava lá numa árvore lá, vigiada pela serpente. Então, com a ajuda da princesa, eles conseguiram entrar lá, conseguiram derrotar a serpente e finalmente ele conseguiu pegar a lã de ouro, ou velocino de ouro, ou novelo de ouro. Conseguiu, com sucesso, o que ele precisava para concluir a aventura. Esse foi o resultado final. Ok, nós estamos aqui um tempão vendo essa história. A história é legal, eu gosto bastante dessa história. Gosto bastante de mitologia. Mas, Rodrigo, qual é a relação dessa lenda com lógica de programação? O que isso tem a ver com PHP? O que isso tem a ver com Java? O que isso tem a ver com programação de computadores? Afinal, gente, essa história tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque ela mostra um fundamento. É a primeira coisa que a gente vai aprender aqui. É o primeiro fundamento da programação. Que fundamento é esse? Instruções sequenciais, tá? Instruções sequenciais. De acordo com o autor Wallace Wang, as instruções, na verdade, a linguagem de programação, como é que você escreve um programa de computador na visão de Wallace Wang? Você precisa dizer ao computador, programar computador nada mais é do que dizer ao computador o que ele tem que fazer passo a passo. E isso é independente de linguagem, tá? Todas as linguagens, por isso que isso é um fundamento. É por isso que todas as linguagens seguem essa lógica. A gente está estudando sobre lógica de programação. Lembre-se disso. Então, quase todas as linguagens, ou todas, usam esse fundamento. Você precisa falar para o computador o que fazer passo a passo. Uma característica dos computadores é a seguinte: eles são equipamentos extremamente rápidos e extremamente poderosos, mas são extremamente tapados ou limitados. Não vou chamá-los de burros, mas limitados, tapados. Por que isso? Em que sentido? O que eu estou falando? Eles têm muita velocidade, eles têm muito poder de fogo, muito poder de processamento, mas eles só vão fazer aquilo que você mandou fazer passo a passo. E é bom que você mande fazer passo a passo, explicadinho mesmo. Senão você acha que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra, ele vai fazer errado. Então ele é bem limitado. Se você não ensinar o computador direitinho o que você quer fazer, passo a passo, ele não vai saber fazer. Pelo menos não vai fazer do jeito que você espera, do jeito que você gostaria que ele fizesse. Isso é um programa de computador. Isso é o uso de uma linguagem de programação. É você falar exatamente para o computador o que fazer. E mais importante, e aí que está o fundamento, passo a passo. Bem estruturado, bem lógico. Primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, terceiro lugar você vai fazer aquilo, quarto lugar você vai fazer aquilo outro, até você dizer certinho, passo a passo,
que você quer. Tá? Isso independente de linguagem. Pode estar em PHP, pode estar em Java, em C Sharp, em Python, não importa. Não importa. Tanto é que nós vamos usar uma técnica, não vamos falar muito dela agora, que nos permite estudar a linguagem de programação, a lógica de programação, independente mesmo de linguagem. Tá? Por isso que eu disse que você tem a liberdade de escolher a linguagem que você quiser, de nos acompanhar aqui com a linguagem que você quiser. Fazendo o gancho, então, dessa história, com esse fundamento da programação, que são as instruções sequenciais, onde é que está o ponto, onde é que está a relação? Como é que a gente pode fazer a relação dessa história com esse fundamento? Muito simples. Me acompanhe aqui. Essa história num programa de computador. Como é que eu colocaria toda essa história que eu contei para vocês num programa de computador? Se essa história fosse um programa, como ela seria? Nova página aqui. A gente não tem página. Vamos lá. Se essa história fosse uma linguagem de programação, eu teria que fazê-la passo a passo. Tá? Passo a passo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Assim como foi o feitiço e a ajuda da feiticeira Medeia. Vocês se lembram na história? Você se lembra na história que tinha todo um passo a passo que o Jazão tinha que cumprir para que pudesse dar certo o feitiço de ajuda da Medeia. Então Medeia deu um passo a passo para Jazão, dizendo: olha, Jazão, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo para poder dar certo. Se Jazão tivesse feito alguma coisa diferente aqui, será que ele teria sobrevivido a essa missão maluca, a essa missão suicida? Não, não teria. Se ele tivesse, por exemplo, esquecido de matar a ovelha, será que sacrificar a ovelha, tivesse jogado apenas o mel lá na fogueira, será que ele teria conseguido? Não, o feitiço não teria dado certo. Se ele tivesse ido direto matar o cordeiro, mas tivesse se esquecido de se purificar no rio, lá de madrugada, teria funcionado? Não, não teria funcionado. Se ele tivesse se esquecido de rezar para a deusa, suplicar para a deusa para que o ajudasse, teria funcionado? Não, a deusa não teria atendido as preces do Jazão. Se o Jazão tivesse usado o feitiço da Medeia, tivesse feito tudo aquilo, mas tivesse usado o feitiço da Medeia sem misturá-lo, sem diluí-lo no orvalho, teria funcionado? Não, o feitiço não teria funcionado. Se Jazão tivesse feito tudo isso, misturado o orvalho, feito todo esse processo, mas tivesse esquecido, na correria tivesse esquecido de jogar o feitiço lá, de banhar o feitiço na asa, nas armas, na armadura, no escudo, no equipamento dele de combate, nele mesmo, teria funcionado? Não, não teria funcionado. Então Jazão precisava seguir passo a passo as orientações da Medeia e executá-lo, todos os passos, na ordem correta, para que o feitiço pudesse dar certo. Então, nessa nossa história, a Medeia funcionou como se fosse um programador de computadores, tá? Ela pensou exatamente como pensa um programador. E o Jazão, ele atuou, né? Ele se comportou como um computador. Ele seguiu passo a passo as orientações que a programadora dele deu, que era a Medeia, né? No caso,
a princesa Medeia, a feiticeira Medeia. Então ele seguiu ali passo a passo, ele se lembrou e seguiu passo a passo ali as instruções que ele tinha que fazer, e no final deu certo. Então vamos escrever aqui como seria, né? Como seria esse feitiço num programa de computador. Então, primeira coisa, né? Entrar na selva à noite. Seria o primeiro comando, primeira instrução. Na sequência, o que nós temos aqui? Entrar na selva à noite. Depois nós tínhamos que fazer o quê? O que ele tinha que fazer? Tomar o banho, né? Purificar-se no rio. Purificar-se com banho no rio. Banho no rio. Terceira instrução, ele teria que sacrificar o cordeiro. Tá? Sacrificar, não é um cordeiro. Um cordeiro. Depois ele teria que fazer uma fogueira. Depois jogar o cordeiro na fogueira. Depois jogar mel na fogueira. Opa. Na linha 7, como seria? Cavar um buraco. Cavar um buraco próximo da fogueira. Tá? Cavar um buraco próximo da fogueira. Depois nós teríamos o quê? Fazer preces, né? Pedidos à deusa da morte, sei lá, morte, maldade, vilania, sei lá o que, né? Vamos colocar aqui a deusa da morte ou maldade. Ele precisava fazer os pedidos à deusa da morte ou maldade. Depois, qual seria a próxima instrução? Afastar-se sem olhar no momento dos uivos dos cães. Tá? Então, afastar-se sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Quando? No momento dos uivos dos cães. 10ª instrução, ele teria que o quê? Esperar amanhecer, né? Lembra que ele estava no meio da noite ali. 11ª instrução, misturar orvalho, na verdade, colher orvalho, né? 12ª instrução, sim, misturar o orvalho, com misturar na poção da Medeia, na poção mágica da Medeia. Por fim, ele misturou, ele jogar, né? Banhar equipamento de combate, equipamento de batalha e o corpo com a poção misturada. Então seria essas 13 linhas aqui, olha só. Se isso aqui fosse um programa, seriam essas 13 linhas, tá? Primeira linha. Isso. Primeira linha. Entrar na selva. Deixa eu diminuir aqui, tá muito grande. Vamos diminuir aqui essa. Opa. Vamos diminuir essa letra.
acabei aqui na tela. Isso, olha só. Quase, hein? Aí, agora vai. Então, se isso fosse uma linguagem de programação, seria isso aqui. Primeiro, eu digitaria na primeira linha entrar na selva à noite. Segunda linha, o comando purificar-se no banho com o rio, né? No rio com um banho, né? Na linha 3 seria o comando sacrificar um cordeiro. Na linha 4 seria o comando fazer uma fogueira. Na linha 5 seria jogar o cordeiro na fogueira. A linha 6 seria jogar mel na fogueira. A linha 7 seria cavar um buraco próximo da fogueira. A linha 8 seria fazer pedidos à deusa da morte, maldade. A linha 9 seria afastar-se com o olhar para trás, no momento dos uivos dos cães. A linha 10 seria esperar amanhecer. A linha 11 seria colher o orvalho. A linha 12 seria misturar o orvalho na poção mágica da Medeia. E a última linha do programa, que é a linha 13, seria banhar equipamento de batalha e o corpo com a poção misturada. Isso é um programa de computador, uma instrução sequencial, passo a passo. Se eu colocasse esperar amanhecer antes de fazer a fogueira, ia funcionar? Não, não ia. O feitiço não iria funcionar, Jazão iria morrer. Se eu colocasse colher o orvalho antes de fazer uma fogueira, iria funcionar? Não, não iria funcionar. Primeiro, porque você não iria nem achar o orvalho, né? Não iria funcionar, Jazão iria morrer, seu programa iria dar problema, não iria funcionar. Se eu coloco fazer pedido à deusa da morte antes de sacrificar um cordeiro, iria funcionar? Não, não iria funcionar. O feitiço não iria funcionar, o herói Jazão iria morrer. Se eu esquecesse, isso aqui é um outro erro. Então, um dos grandes erros de programadores é colocar as instruções na ordem incorreta. Então, você precisa sempre colocar as instruções passo a passo na ordem correta, sem esquecer nenhuma. Então, por exemplo, se eu esquecesse a instrução número 6 aqui, jogar mel na fogueira, iria funcionar? Não iria funcionar. Tá? E, por último, outra coisa também, você também não pode colocar instruções erradas. Se eu colocasse aqui, ao invés de ser sacrificar um cordeiro, se eu colocasse sacrificar um coelho, iria funcionar? Não iria funcionar. O feitiço não iria dar certo e o herói Jazão iria morrer nessa missão suicida. Então aqui teria que ser cordeiro. Então, você acabou de aprender aqui um dos primeiros fundamentos, que é instruções sequenciais. E aprendeu alguns dos maiores erros cometidos pelos programadores, que é sequência de comandos, de instruções sequência incorreta de instruções, ou seja, ordem errada, né? A ordem errada. Esquecer instruções e colocar instruções erradas. O caso, perdão, foi o caso eu coloquei coelho no lugar de cordeiro. Perdão, coloquei coelho no lugar de cordeiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema desse nosso primeiro vídeo. Perdão pela garganta, muito tempo falando. E é isso. Acabamos de ver, então, nosso primeiro fundamento, que são as instruções sequenciais.
E de quebra, a gente ainda discutiu alguns dos 3 maiores problemas que você deve evitar na carreira de programador ou na atividade de programação, que é a sequência incorreta de instruções, ou seja, instruções na ordem errada, você esquecer alguma instrução, esquecer algum comando e também você colocar instruções erradas no programa, tá certo? Então, termino aqui o meu vídeo e por hora é isso. Muito obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Ajudou em alguma coisa? Não se esqueça de deixar seu comentário para ajudar e motivar esse trabalho. Não se esqueça também de se inscrever na nossa lista de e-mail para receber material dessa e de outras aulas, além de informações sobre vídeos futuros. Mais detalhes da inscrição na lista estão na descrição do vídeo.